Olá, tudo bem com vocês? Hoje falarei sobre o discurso 12 do livro de ouro de Saint-Germain, que está na página 91. Nesse discurso, Saint-Germain nos convida a reconhecer que dentro das dificuldades, das desavenças, das dissonâncias, é possível encontrar uma grande oportunidade de fortalecimento e crescimento espiritual. É sobre isso que ele vai abordar nesse discurso. Então vamos lá. Os aparentes mistérios da vida, com as experiências que os acompanham, são bênçãos sobre falsas apresentações. Quando bem compreendidos, porque qualquer experiência que nos faça voltar com mais firmeza para a una presença eu sou, Deus em ação, ter, ter-nos-á sido de um maravilhoso proveito e benefício. A situação desafortunada em que se encontram as pessoas ocorre porque elas visam eternamente as fontes exteriores para obterem inspiração e também amor, que nada mais é do que a suprema presença e poder do universo. Sejam quais forem as condições que tivermos que enfrentar, não devemos, em tempo algum, esquecer a verdade de que o amor é o centro do universo, em torno do qual tudo gira. Isso não significa que devamos amar desarmonia, discórdia ou qualquer coisa diferente do Cristo. Ao contrário, devemos amar Deus em ação, a presença eu sou, em toda parte presente, porque o oposto ao ódio é o amor. E não se pode odiar em qualquer sentido sem antes ter amado profundamente. Cada ser humano é um poder e está destinado a ser o princípio governante de sua vida e de seu mundo, reconhecendo que no interior de toda pessoa está a presença eu sou, Deus em ação permanentemente. Então, cada um sabe que impunha o cetro do domínio e deve recordar que a invencível presença de Deus é a todo instante atividade inteligente no seu mundo e assuntos. Isso mantém sua atenção distanciada da aparência exterior, que nunca exprime a verdade senão quando iluminada pela presença eu sou. Bom, aqui vamos retomar aqui um pouquinho na página 91, quando ele diz o seguinte: sejam quais forem as condições que tivermos que enfrentar, não devemos em tempo algum esquecer a verdade de que o amor é o centro do universo, em torno do qual tudo gira. É sempre um convite para expandir a nossa capacidade de amar. E as dificuldades que se apresentam vai passar por esse contraste entre o ego, entre aquilo que nós analisamos, como ele diz, baseado na experiência externa. O que é a experiência externa? Que ele tanto cita, é a linguagem que ele usa nesse livro, né? Experiência externa é a referência da vida humana que nós temos. Então, sempre que a gente usar essa referência da vida humana, nosso avanço estará comprometido, podemos dizer, né? Porque nós nem somos daqui, nós passamos por a experiência, mas passamos pela experiência para expandir quem nós somos em essência, em consciência. E o que ele diz aqui é que essa expansão da essência e da consciência, esse reconhecimento da consciência eu sou, está pautada no amor, que é por onde tudo gira. São os grandes motivos da nossa expansão aqui
inclusive das nossas relações aqui. Porque as dificuldades das relações interpessoais vividas aqui têm a ver com o amor, ou pela busca do amor não recebido, ou pelo desejo de amor não vivido, e as pessoas não aceitam que não são amadas, elas querem e desejam muitas vezes serem amadas num nível, né, coletivo, que é quando elas querem ser reconhecidas, conhecidas, famosas, que as pessoas precisem ou que as pessoas valorizem. Então, tudo isso são distorções do verdadeiro amor, que o verdadeiro amor tem a ver com a nossa relação interna e com o nosso eu superior e com o nosso Criador, com o todo. As dificuldades da experiência pautadas na percepção do eu inferior. O eu inferior é aquele que compete, que tem medo, que é regido ali pelo seu aspecto emocional, né, regido pelo mental inferior. Então, tudo isso vão trazendo dificuldades para a nossa experiência. E para superar essas dificuldades é quando a gente acessa essa consciência de conexão com o nosso eu sou e ainda tornando essas dificuldades pura experiência de aprendizado. Quantas coisas a gente tem que aprender a soltar, a olhar com outro ponto de vista, entender os nossos padrões emocionais e mentais vivendo aquela situação, entender os padrões mentais e emocionais daquela pessoa, do outro, para agir daquela maneira. Então, tudo isso são exercícios que vão flexibilizando e ampliando a nossa capacidade de viver bem aqui. Vamos lá, continuando aqui. Cada ser humano, já falei do cetro do domínio, então vamos lá. Seja qual for o problema que deva ser solucionado, só há um poder, presença e inteligência que pode resolver. Só há um reconhecimento por parte do indivíduo da presença de Deus, na qual nenhuma atividade externa pode interferir, a não ser que a atenção da pessoa se afaste consciente ou inconscientemente do reconhecimento e aceitação do supremo poder de Deus. Então, olha só, seja qual for o problema que deva ser solucionado, nós temos que estar ancorados na nossa consciência do eu sou para lidar com determinada situação. É isso que ele está falando. Quando a gente nem lembra, não acessa, não se conecta com esta consciência maior, nós vamos ficando muito tempo vivendo essas problemáticas mais egóicas, humanas, sem grande evolução, porque é praticamente alimentar aquilo que está acontecendo de um ponto de vista limitado, com o corpo emocional respondendo tudo aquilo da mesma maneira, e isso não tem avanço. A diferença existe quando, dentro de um problema, eu consigo me colocar de uma maneira melhor, mais sábia, com mais amplitude diante daquela situação. O princípio vital, sempre em atividade, está continuamente tentando expressar-se em sua perfeição natural, mas os seres humanos dotados que são de livre-arbítrio, consciente ou inconscientemente, qualificam com toda espécie de deformidade. Ou seja, né, esse princípio vital, que é a nossa consciência eu sou, está sempre aqui em nós. Mas, o que ele está falando? Mas os indivíduos
consciente ou inconscientemente, vão mal qualificando porque não sabem, não reconhecem, não sabem nem como usar esse poder, né? Porque esse poder, ele é ativado perante a nossa consciência e reconhecimento. E muito estudo, né? Nós temos que estudar, estar aberto para entender esses ensinamentos, para que esses ensinamentos consigam reverberar mudanças no nosso entendimento e no nosso comportamento aqui. O indivíduo que mantém a atenção firmemente fixada na presença eu sou, em Deus e com Deus, torna-se um poder invencível que manifestação alguma da humanidade pode destruir. No reconhecimento de que eu estou aqui e eu estou já, surgirão pessoas para nos auxiliar onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo daqueles amigos. A libertação de todo domínio externo ou interferência somente pode ocorrer através desse reconhecimento da presença eu sou, Deus em ação, na vida e no mundo do indivíduo. Foi isso que eu falei, o reconhecimento da presença eu sou é que vai trazer essa libertação desses padrões mais humanos e egóicos dos quais nós temos que transcender. Estamos aqui para ser vitoriosos sobre a nossa experiência. E para ser vitoriosos, nós temos que ter um poder pessoal, nós temos que ter conhecimento, temos que usar a sabedoria e, fundamentalmente, estar conectado com com a fonte, da onde vem esse poder. E para nós, essa primeira conexão que nós vamos entendendo é com a consciência eu sou, que Deus em mim é reconhecendo a nossa centelha divina, esse sopro de luz divina que há em nós, que nos movimenta, que nos traz e que faz ser quem nós somos, com condições e possibilidades de expansão. E olha que interessante que ele falou aqui, olha só, no reconhecimento de que eu estou aqui, ou eu estou já, surgirão pessoas para nos auxiliar onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo daqueles amigos. Então, quando a gente precisa de um auxílio, de um apoio, e inevitavelmente precisamos, né? Nós precisamos um dos outros aqui. Aqui ninguém vai evoluir sozinho. Tem a ver com a coletividade. E esse apoio é fundamental, esse apoio de amor, esse apoio de orientação, é alguém que nos ensina, alguém que nos apoia, alguém que nos acolhe, alguém que chega para ajudar a resolver um problema. Isso é lindo, é fundamental. E é isso que ele está falando. Quando nós vamos nos conectando com o nosso eu sou e precisamos de alguma ajuda pelas adversidades da experiência, e a gente está alinhado, faz um decreto, isso será reverberado numa outra consciência eu sou, de um amigo, de uma outra pessoa que pode vir te ajudar nesse momento. Tudo isso tramado lá no plano de cima, né? No nível do eu sou. Muitas vezes isso requer grande tenacidade para ele se manter inabalavelmente nessa presença quando as aparências negativas parecem estar dominando. O antigo provérbio, ninguém fracassa enquanto não se rende, é bem verdadeiro. Porque enquanto o indivíduo confia com plena determinação em Deus como sua inteligência governante, não há atividade humana que possa interferir na grande emanação que flui ao seu redor. Aqui, essa frase é muito inspiradora, né? A confiança que nós temos que nós temos essa centelha divina, nós temos essa fagulha luminosa, e quando a gente vai entrando em contato com ela, quando nós vamos ampliando essa luz em nós, nós vamos ter força, vamos ter sabedoria para lidar com
tudo ao redor, com esse mundo externo. Através dos séculos, a humanidade deu toda a sua atenção às aparências externas, ou seja, ao mundo da manifestação, ao mundo humano, ao mundo material, visível. Atraído desse modo, toda espécie de discórdias e desgraças. Hoje, porém, há milhares que estão chegando ao conhecimento da presença de Deus dentro deles como absolutamente invencível, a ponto de se estarem gradualmente elevando acima da injustiça, da discórdia e da desarmonia motivada pela criação externa. Enquanto a humanidade ou os indivíduos não conservarem sua atenção na presença Eu Sou, o Deus interior, encontrar-se-ão cercados pelo indesejável, mas por meio desta presença Eu Sou, cada um tem o poder de elevar-se acima da discórdia, da perturbação desta criação exterior. Então, olha só, o conhecimento e o reconhecimento desta força inabalável. Quando a pessoa começa a confiar nessa consciência de Deus em ação em nós. E a gente pode fazer um pedido, porque isso não está tão claro e nem tão consciente dentro de nós, né? É um processo tornar isso mais claro dentro de nós. E esse processo são construções que nós vamos fazendo, né? Etapa por etapa. Mas nós vamos trazendo para junto de nós essa confiança de que sim, eu tenho uma consciência luminosa, eu posso me sobrepor às dificuldades, eu posso não me identificar plenamente com elas e lidar de uma maneira mais harmoniosa. Só de reconhecer, quando alguma coisa, então vamos lá, quando alguém nos fere ou nos ofende, se a gente não está ouvindo com esse ouvido aqui do ego ofendido, né, do orgulho ferido, se a gente não ouve com orgulho ferido, a gente já tem uma outra resposta. Só que para não estar na vibração da competição, de querer não ficar subjugado, não ficar humilhado, para sair dessa vibração, tem que ter todo esse trabalho de luz dentro de cada um, que é se conhecendo e querendo transmutar os seus padrões inferiores em padrões mais elevados de sensações, de emoções, de pensamento, e, obviamente, teremos uma consciência, uma consequência mais elevada, melhor dizendo. A princípio, é difícil manter-se firme quando as aparentes nuvens pesadas do temporal estão baixas e param sobre o discípulo. Porém, uma atitude dinâmica, consciente e a atenção fixada na presença do Deus interior é como se um relâmpago faiscasse repentinamente do interior das nuvens tempestuosas, penetrando e dissolvendo a tempestade que parecia tão ameaçadora. À medida que avança, o discípulo verifica que está se tornando cada vez mais invencível ante a criação externa da humanidade, causadora de tantos distúrbios. A afirmação de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, foi talvez uma das mais simples e maiores verdades jamais proferidas, porque o princípio fundamental do conhecimento dessa grande verdade a que ele se referiu era a lembrança da invencível presença de Deus interior. Se souberdes e tiverdes disso plena convicção, afirmando-a sempre diante de qualquer circunstância, então sim, sabereis que de fato tendes essa presença dentro de vós. O próximo passo é assumir a atitude: eu sou a presença iluminadora, pela qual nada que eu necessite saber me pode ser recusado, já que eu sou a sabedoria. Eu sou a perfeição.
Eu sou o poder revelador que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Aqui tem um baita decreto, hein? Vou repetir o decreto aqui. Vamos lá, tá na página 93. Eu sou a presença iluminadora, pela qual nada que eu necessite saber me pode ser recusado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição, eu sou o poder revelador que tudo apresenta diante de mim, para que eu possa compreender e atuar de acordo. Quando tiveres compreendido que eu sou é a única inteligência e presença em ação, ser-vos-á muito fácil visualizar o cetro em vossas próprias mãos. E através dessa presença eu sou, podeis compelir que vos sejam reveladas todas as coisas que necessitais saber. Eu vos asseguro que isso de modo algum significa interferir no livre-arbítrio de qualquer outra pessoa, e não há nenhum mal em reivindicar o que vos pertence. Agindo desta maneira, não estareis de forma alguma interferindo na atividade do outro indivíduo. Se em qualquer tempo houver alguém que, por meio de sua atividade externa, tente apoderar-se do que vos pertence, então é vosso direito comandar, através da presença eu sou, que toda situação se ajuste e vos seja devolvido o que é vosso. Nesse particular, devemos ter muito cuidado para que, uma vez que tenhamos posto a lei divina em movimento e que a justiça divina comece a manifestar-se, não nos tornemos excessivamente complacentes, interrompendo com isso a ação da lei. Quando os seres humanos são governados inteiramente pelo eu externo e não pensam no poder de Deus que lhes dá a vida, facilmente são levados a cometer toda sorte de injustiças. Mas isso não significa que ireis permitir-lhes agir dessa maneira em vosso mundo, não. Principalmente quando sabeis que tendes o grande poder de Deus para ordenar e exigir retidão e justiça de quem quer que seja. Tem um exemplo aqui, então eu vou continuar lendo. Desejo citar-vos um exemplo. Uma de minhas discípulas estava se defrontando com um problema, e sendo de natureza muito espiritual, recomendei-lhe que afirmasse exigindo seus direitos e justiça. Ela seguiu meu conselho e daí a pouco certos fatos começaram a suceder às pessoas que desejavam prejudicá-la. Devido à sua bondade, principiou ela a arrepender-se e a desejar não ter pedido justiça. Veio a mim e perguntou: o que devo fazer? E eu lhe respondi: mantende o decreto que emitistes. Não sois responsáveis pelas lições que esses indivíduos têm que aprender. Eles vos prejudicaram, portanto, deixai que recebam a lição que mereçam, e não permitir que isso vos perturbe. Que poderem acionar a justiça divina. Quando os seres humanos começam a praticar o mal, no mesmo instante põe em movimento a grande lei universal da retribuição. E não podem evitar que ela os assalte inesperadamente algum dia, em algum lugar, da mesma forma como não podem deter a ação dos planetas. Para a vítima inocente, o castigo muitas vezes parece demorar, mas quando mais retardada for a sua chegada, tanto mais poderosamente atuará quando chegar. Não existe ser humano que possa escapar a essa lei. Olha aqui, vamos ver o que mais ele diz. Muitos discípulos creem que algo mal possa advir-lhes de outros, porém, eu vos asseguro que não é assim. A única forma é não permitir que pensamentos indesejáveis causem perturbação, dando entrada em sua mente ao ódio, à crítica, à condenação. Se assim fizer, terá criado aquilo em que acreditou.
Aquele que conhece o poder de Deus dentro de si mesmo jamais deve temer coisa alguma da parte que seja de quem for. Se desejar, cada um pode experimentar a plenitude da atividade de Deus em sua vida e em seu mundo. Trata-se simplesmente de escolher o que desejar. Se quiseres trazer paz e harmonia, sabei, eu sou o poder que gera paz e harmonia. Isso é um decreto. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Se desejais ajustar vossos negócios, outro decreto. Eu sou a inteligência e poder que produz isso e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-lo. No aparente mistério da atividade incessante da vida está a grande presença eu sou, sempre pronta a vos abençoar com graças inconcebíveis, bastando-lhe permitir que o faça. E como? Pela aceitação alegre da poderosa presença, cujo poder imenso tendes dentro de vós, e assim não vacilardes em chamá-la atenção em todas as circunstâncias de vossa vida cotidiana, por mais insignificante que possam parecer, porque não há outra energia no universo senão Deus para agir através de vossa consciência, mente, corpo e mundo. Em tudo que desejais, seja feito, dizei, eu sou a presença. Isso abre o caminho para que o poder de Deus atue e vos traga justiça. Não deveis ter pena do exterior, que em sua ignorância procede o mal, seja para convosco ou qualquer pessoa. Aqui ele está nos ensinando a usar, então, a lei da justiça divina, a lei da confiança nesse movimento de Deus em ação em nós, e quanto mais a gente pode ancorar essa energia, mais fortalecidos, com mais discernimentos e mais proteção, nós teremos essa vida aqui. Sede calmos e sereno, sabendo que Deus é a única inteligência e poder atuando em vosso mundo e negócios. Eu sou em vós é a força autossustentadora e curativa, manifestando-se em vossa mente e em vosso corpo. Isso vos conservará em maior sintonia. Voltai-vos para Deus. Deste modo, a energia surgirá sempre para pôr em ordem qualquer situação. As pessoas que compreendem essa lei não estão sujeitas às injustiças e às condições que o eu externo dos outros serem tanto impor-lhes. Relembrar isto ao externo frequentemente. Então, relembrar isso ao externo, que ele quer dizer, relembra isso para a tua personalidade insistentemente. Relembre o quê? Relembre o quê? Vamos lá. Deste modo, a energia surgirá sempre para pôr em ordem qualquer situação. Esse reconhecimento do eu sou vai organizar a sua vida e a sua energia. Repetir em todas as circunstâncias a afirmação: não há nada oculto que não me seja revelado. Isso é muito necessário, que é para trazer discernimento. Não há nada oculto que não me seja revelado. Não há nada oculto que não me seja revelado. Isso é muito necessário para que a gente vá acessando esse discernimento. Não importa o que os outros vos queiram fazer, a vossa salvaguarda é sempre verter o amor de Deus sobre eles. Quando alguém procura desfrutar alguma coisa por meio da maldade ou injustiça cometida ao outro, sem dúvida não o conseguirá nunca, porque perde sempre alguma faculdade que lhe permitiria esse gosto. Então, a gente sempre deve trazer essa. Ó, a gente sempre deve verter o amor de Deus sobre eles. Está sendo injustiçado? Emana a energia divina ali, o amor divino caindo sobre eles, faz os decretos para se alinhar, para se manter firme, para continuar aí a sua
jornada. Então, eu vou parar por aqui, parei no início da página 96 do discurso 12 do livro de ouro de Saint-Germain, com esses ensinamentos maravilhosos que nos trazem força, vão nos trazendo entendimento e vão nos trazendo a consciência da importância de ancorar essa luz divina, de expandir essa luz divina através da nossa mente. Nós vamos sabendo usar a mente a nosso favor, nós vamos abrandando o nosso corpo emocional, tendo emoções mais equilibradas, mais positivas, nós vamos sabendo lidar melhor nos relacionamentos interpessoais, que é o nosso grande desafio aqui. E com isso nós vamos conseguindo então aproveitar melhor esse tempo da nossa experiência humana, que é breve. Se a gente for contar, essa linha do tempo é uma experiência breve, então nós temos que passar bem, aproveitar o máximo possível, o melhor da experiência humana, certo? Então, luz na consciência e até o próximo vídeo.